Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é da madrugada. Então, conforme prometido, estamos aqui para apresentar para vocês a nossa aula de revisão. Aula de revisão. Essa aula vai ao ar dia 29 de setembro, teoricamente das 8 às 8h40. Teoricamente, porque você, como ela vai ficar online, como ela vai ficar na nuvem, na internet, você pode ver, rever, ver de novo, milhares de vezes, quantas vezes você quiser, para você aprender tudo sobre o capítulo 10 e o capítulo 11. Capítulo 10, Os Francos e o Feudalismo, página 179, e o capítulo 11, Civilização Árabe Muçulmana, página 206. Assim, neste tempo que nós estamos agora, já acredito eu que vocês já estudaram os 2 capítulos, assistiram às nossas 4 aulas, fizeram todas as atividades da plataforma, o questionário de 10 questões objetivas e responderam o fórum, e, para não ficar por baixo, responderam as atividades do livro. Dessa maneira, conquistaram já os pontos de vocês do qualitativo. Agora, assistindo a esta excelente aula, esta maravilhosa aula, vocês vão conquistar os 5 pontos da avaliação objetiva online, que, como vocês sabem, não é nenhuma novidade. Ela tem tempo pré-determinado, é cronometrado, o resultado sai logo após o término da última questão. Então, como vocês estudaram e prestaram atenção, já sabem que vão ficar com nota 10 no mês de setembro de 2020, certo? Reforçando, como vocês sabem muito bem, são 5 questões subjetivas, 5 questões objetivas, 5 questões objetivas. Já a gente fala na ordem que elas aparecem e o assunto cobrado em cada uma delas. Então, como vocês já devem ter ouvido, já devem ter respondido o questionário que tem na plataforma do governo do estado do Piauí, do ICEDUC, as aulas presenciais estão previstas para retornarem dia 19 de outubro, 19/10. No entanto, vocês, alunos do primeiro ano, vão continuar com a aula remota. Então, nós vamos continuar assim, provável até final do ano, ou caso apareça uma vacina antes. Então, o que acontecer primeiro? Acabe o ano ou apareça a vacina. Vocês, alunos do primeiro ano A, B e C integral, primeiro anos A, B e C manhã e tarde e noite, certo? Para quem vai retornar às aulas, então, de 19? A previsão é que as aulas retornem no dia 19 apenas para os colegas de vocês do terceiro ano. Então, vai ser feito todo um cronograma, depois vai ter que ser feito toda uma engenharia na escola para receber esses alunos. E esses alunos também não são obrigados a irem à escola, é facultativo. Vai à escola para aula presencial apenas aqueles alunos que se sentirem seguros
de participarem da aula presencial. Então, essa é uma tarefa que vai ser executada brilhantemente pela equipe gestora. Então, não precisamos nem ficarmos ansiosos, nem tirarmos nenhuma conclusão antecipadamente, certo? Tá bom? Só reforçando que vocês, alunos do primeiro ano, não mudará em nada. O ensino e a aprendizagem de vocês vai continuar do jeito que está. Aulas remotas, aulas gravadas. Então, eu aqui e vocês aí. Eu corrigindo as avaliações, as atividades, e vocês respondendo, vocês fazendo as perguntas na plataforma da escola e eu respondendo da forma mais breve possível. Então, da avaliação. Como vocês sabem, a disciplina História faz parte das ciências humanas. Para a disciplina História, é necessário que você responda 5 questões objetivas de múltipla escolha. Cada questão tem apenas uma alternativa correta, certo? Onde, dos 2 capítulos que nós estudamos, capítulo 10 e capítulo 11, as 4 primeiras questões serão sobre o capítulo 10, os francos e feudalismo. 4 questões sobre o capítulo 10, os francos e o feudalismo. E a 5ª questão, a última questão de história, só um minuto. A última questão de história será sobre Maomé, a civilização árabe e muçulmana, Maomé e o islamismo. A primeira questão de história, ela vai falar logo no período de transição, que é o fim da Alta Idade Média, que é sobre o fim do Império Romano e o início do feudalismo, que acontece quando vão ocorrer as penetrações dos povos bárbaros. Lembrem lá, os povos bárbaros eram aqueles povos que tinham línguas, hábitos, costumes diferentes dos romanos. Então eles receberam esse nome, aqueles alomanos, ostrogotos, visigodos. De início, esses povos que ficavam na fronteira do Império Romano, eles penetraram de forma pacífica, através das migrações. Depois, conforme houve o inchaço, houve a maior penetração, eles começaram então a invadir, a saquear, a praticar a penetração de forma mais violenta. Eles começaram a adentrar o território do Império Romano de forma violenta. E assim eles foram formando aqueles vários reinos que nós estudamos, dando destaque para o reino dos francos, lá do Carlos Magno, onde, vocês lembram, é a formação da França hoje, certo? Questão de número 1. Você encontra mais detalhes da questão número 1 já na página 180. Página 180. Anote aí, página 180 do livro de vocês. Como vocês sabem, as nossas revisões é para descomplicar, não é para complicar. Se fosse para complicar, não seria uma revisão, seria uma cegueira. Rever, não ver, certo? Então vamos deixar de besteira e vamos para a questão número 2. A questão número 2, nós vamos falar especificamente sobre o reino franco, lá sobre a formação do reino franco
da dinastia merovingia. Aí a gente fala sobre os reis indolentes, que é aqueles reis que estavam preocupados mais com as festas, mais com as caçadas, com o lazer, e deixaram a administração para os prefeitos do palácio ou os mordomos do palácio. Com isso vai surgir a figura que vocês lembram muito bem de Carlos Martel. Carlos Martel, que vai vencer os árabes muçulmanos na Batalha de Poitiers. Lá que a gente vai ver os árabes muçulmanos. Então ele vai ser pai do Pepino o Breve, depois de Pepino o Breve ele vai ser então substituído, mosquito, vai ser substituído então pelo Carlos Magno. Carlos Magno faz muitas inovações, realiza o casamento, uma parceria com a Igreja Católica, mas na questão número 2 a gente vai dar destaque sobre o Renascimento Carolíngio, página 184. Renascimento Carolíngio, de Carlos Magno, Carolíngio, de Carlos Carolíngio, Renascimento Carolíngio. Então, Renascimento Carolíngio vai ser um grande investimento do governo de Carlos Magno em educação e no desenvolvimento cultural. Em educação, por quê? Porque ele vai criar várias escolas nos conventos para a formação de um grupo gestor, que são grupos gestor, para a formação daqueles agentes administrativos e também para formar os membros da Igreja Católica. Então, esse vai ser o investimento na educação. Ele vai investir em conhecimento para que essas pessoas que estudaram, que se formaram, administrem o Império Carolíngio e façam parte da Igreja. O desenvolvimento cultural vai se dar porque ele vai trazer vários estudiosos de diversas regiões conhecidas para dentro do Império Carolíngio, para diversificar, para difundir a cultura e o conhecimento. Vai apoiar aqueles monges copistas que ficam lá nos mosteiros, traduzindo textos, fazendo cópias de livros. Então, tudo isso vai receber o nome de Renascimento Carolíngio, onde Carlos Magno vai investir na educação e no desenvolvimento cultural. Ok? Essa questão 2 você encontra repetindo na página 184. Daí você vai para a questão número 3. Na questão número 3, nós vamos falar sobre a crise do século XIV, a Baixa Idade Média, ou a decadência do feudalismo. A questão 3 vai falar sobre, dentre as várias causas da crise do século XIV, da crise do feudalismo, que nós vimos. As guerras foi uma delas. A Guerra dos 100 Anos, que nós vimos que não foi 100 anos, foi 112 anos entre a França e a Inglaterra. As revoltas camponesas, como a Jaquerie, que vocês viram. As cruzadas, outro motivo da crise do século XIV. Nós vamos dar ênfase e dar destaque para a peste negra ou a peste bubônica, aquela que foi trazida pelos navegadores que vieram do Oriente e era transmitida pela pulga do rato. Essa peste negra ou peste bubônica que causou a morte de 1/3 da população europeia deste período do século XIV. Aí a gente vê muito debate, muitos estudiosos fazendo referência com o que nós vivemos hoje, com a pandemia do novo coronavírus. Por quê? Porque era algo que era
foi incontrolável, que dizimou grande parte da população e que era transmitida também pelo contato com foi transmitida, passada do homem pelo animal. No caso da peste bubônica, vocês sabem que era da pulga do rato, pulguinha do rato, e na casa do coronavírus, vocês sabem toda a história do pangolim para o morcego, do morcego o vírus foi lá e houve uma mutação e daí passou para os seres humanos, certo? A questão número 3, você encontra ela facinho na página do seu brilhante livro, que está perto de acabar, na página 199, olha aí, página 199. Peste bubônica ou peste negra. Essa peste negra, peste bubônica, quando você pesquisa no Google, você vê os médicos que cuidavam, colocar médico, né? As pessoas que cuidavam dos doentes da peste bubônica, eles usavam uma roupa preta, usavam uma vara, porque não podia ter contato com a pessoa contaminada, e usavam um bico de pássaro, assim, sabe? Por que eles usavam aquele bico de pássaro? Por quê? Porque eles observaram que o pássaro não se contaminava com a peste negra. Daí eles associaram o bico do pássaro para dizer que o bico do pássaro era tinha um efeito neutralizante do contágio, certo? E aquela vara que você vê hoje representa a figura da morte. Vocês já viram a figura da morte? Aquele cara com aquela vara lá é a morte. Vem dessa imagem das pessoas que cuidavam dos doentes contaminados com a peste negra. Só uma curiosidade para que vocês saibam um pouquinho mais além daquilo que está no livro, no nosso livro, certo? A questão 4 também é sobre a decadência do feudalismo, a crise do século XIX. Decadência do feudalismo, a crise do século XIX. Essa é o inverso da 3. A 4 é o inverso da 3. Enquanto a 3 quer saber de você uma das causas da crise do século XIV, a 4 quer saber o que não foi uma causa da crise do século XIV. Então, o que a 4 pergunta? Ela vai dar 5 alternativas para você, para que você diga, dentre essas 5 alternativas, qual delas não é uma das causas da crise do século XIV, da Baixa Idade Média ou da decadência do feudalismo. Como eu disse para vocês, para responder a questão 3, que foram as causas da peste negra, que foram as guerras, que foram as revoltas camponesas, que foram as cruzadas. Então, na 4 fica fácil. Aqui não apresentar nenhuma desses assuntos, desses temas, você vai imaginar que deve ser essa daí. Dentre esses termos, as cruzadas, como nós vimos, que foi um elemento de grande importância na difusão, em espalhar o cristianismo pelo mundo, nós vamos ver que os nobres foram quem
fizeram e realizaram esse feito. Porque, só relembrando, a cidade de Jerusalém, Terra Santa, era a cidade sagrada de várias religiões. Era o local de peregrinação. No entanto, os árabes conquistaram Jerusalém, como nós vimos na nossa aula, e eles impediram que os cristãos fossem para lá. Em 1096, o Papa Urbano então faz um discurso, então convocando todos os cristãos, todos os fiéis, à retomada da Terra Santa. Houveram várias cruzadas, como nós vimos, e essas cruzadas tiveram como resultado a difusão do cristianismo, o fortalecimento da cavalaria, que vai fazer com que aqueles nobres que se destacaram, eles voltassem mais fortes e mais ricos, aqueles que conseguiram voltar vivos, tá bom? E vamos para a nossa questão de número 5, a última questão da nossa avaliação do mês de setembro. Aquela questão que vai tratar exclusivamente do capítulo 11, sobre a civilização árabe e muçulmana, sobre Maomé e o islamismo. Então, como vocês sabem, a Península Arábica, no Sudão, fica no Oriente Médio. Lá, e era uma região que, cercada pelo mar, mas era dividida por uma parte pelos desertos e por oásis. Viviam dois tipos de povos. Aqueles que viviam no deserto eram chamados de beduínos, e aqueles que viviam próximos aos oásis eram os povos sedentários, que viviam da agricultura e da criação de animais. Só que esses povos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Assim, mas eles viviam a sua rotina, cada um tinha a sua autonomia, e eles se confraternizavam em um local, na cidade de Meca, confraternizavam na cidade de Meca, em um local santo,